Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal e hoje é dia da gente concluir aí, enfim, esse quadro iniciado lá em 2022 da história dos trens de São Paulo. E nada melhor do que fechar aí com chave de ouro com o melhor trem que já circulou aqui nas nossas ferrovias, a série 2100 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Porém, antes da gente começar, tem um pessoal aí que tá me cobrando para poder fazer aí os vídeos também referente às frotas antigas, tanto da CPTM quanto do metrô. Eu confirmo que eu tenho a intenção de fazer esses vídeos, porém não tão de imediato, Eu pretendo fazer aí primeiramente os trens da frota do metrô, então as frotas A, C e D. Posteriormente começar as frotas antigas da CPTM, mas aí nos próximos meses. Então teremos uma pausa em relação a esse conteúdo. O que eu posso falar para vocês assim de prazos é que talvez em agosto ou setembro eu lance os vídeos do metrô, especificamente. Quanto aos da CPTM, eu não tenho uma previsão ao certo, até pela questão dos cronogramas de vídeo aqui do canal. Mas provavelmente mais lá para o fim do ano a gente deve começar aí, então, tratar sobre esses outros trens antigos. Bom, voltando agora ao tema do vídeo aqui da série 2100, o trem que é o trem certo para o serviço errado, O 2100 ele foi adquirido aí com um propósito completamente diferente para o qual ele foi fabricado. E vocês vão conhecer um pouco mais desse trem ao longo do vídeo, beleza? Então, sem demais enrolações, só vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like, seguir aí nosso Instagram, @trilhosquemovem-São-Paulo-oficial, e bora lá concluir essa trajetória. Bom, para os que não sabem, a série 2100 não é uma frota fabricada no Brasil, é uma frota que veio do exterior. Para a gente contar a história desse trem, vamos ter que voltar lá na década de 70, quando a operadora espanhola Renfe passava por alguns problemas envolvendo a sua frota. A demanda crescia constantemente e a empresa possuía cerca de 6 frotas fabricadas entre 1937 e 1968 que não estavam conseguindo atender as necessidades da linha, por serem mais antigas e terem menor potência, além de algumas possuírem apenas 2 carros. A partir daí, em 1972, a Renfe licitou a compra de 255 novos carros, sendo a vencedora da licitação a espanhola CAF e a Westinghouse Espanha, a UESA. Pouco tempo depois, a operadora foi informada que ambas as empresas não tinham infraestrutura para produzir os 255 carros, então a encomenda foi dividida entre o consórcio vencedor e o segundo colocado, formado pelas empresas Macosa e General Electric Espanha. O lote de 19 composições, formadas por um carro motor cabinado e um carro reboque cabinado, foi entregue em 1974. Após isto, eles foram colocados no serviço de média distância e no de cercanias. As demais composições foram sendo entregues até o ano de 1985. Com isso, foi possível aposentar parte das frotas mais antigas que já circulavam pelos ramais. Cerca de 5 anos depois, os então apelidados de UT-440 ou Série 440 passaram por uma reforma, sendo que dos 255 carros originais, 57 foram transformados em UT-470, Série 470, 68 deles foram vendidos para o Brasil e Chile, 48 para o Brasil e 20 para o Chile, e cerca de 129 trens foram baixados e desmanchados. Atualmente na Espanha, os trens da série 470, os antigos 440 reformados, seguem na ativa, porém devem ser aí substituídos por modelos mais novos. Chegada ao Chile. Na década de 90, como citado anterior, a empresa responsável pela malha ferroviária pesquisava adquirir um novo lote de trens para acrescentar à sua frota. Em 1993, a empresa recebeu uma proposta da operadora espanhola Renfe e foram vendidas 20 unidades do modelo UT-440 para o Chile. As composições foram entregues entre 1996 e 2000. Em 2005, as composições receberam uma outra reforma. Atualmente no Chile. Hoje, ainda há trens dessa frota em operação por lá, porém, a operadora já deu início ao processo de baixa operacional e a substituição aí dos trens. Por exemplo, em 2021, os mesmos deixaram de circular no ramal Biotrem devido à chegada de novos modelos aí da chinesa CRRC. Então fica aí a imagem para vocês. Bom, falado um pouco aí sobre a trajetória da série 2100 fora do Brasil, agora vamos falar aí a chegada desses trens aqui pra gente, da forma que a gente conhece e sob gestão aí CPTM. Então tudo começa lá nos anos 80, quando a tenebrosa CBTU estudava adquirir uma frota de 50 trens de 3 carros para atender a futura demanda. Anos mais tarde,
os ramais operados pela empresa foram repassados à CPTM, que retomou a ideia da aquisição da nova frota. Em meio à crise da antiga Cobrasma e ao famoso tumulto de 1996, que acabou deixando apenas 65% da frota em condições de atender os passageiros, a CPTM tomou a drástica decisão de adquirir composições usadas no ano de 1997. A companhia descobriu o interesse da espanhola Renfe em vender os UT440 não reformados, que estavam na média aí dos 20 anos rodados. Como a situação era extremamente precária, foi assinado um contrato emergencial, ou seja, sem licitação, para a aquisição de 48 trens de 3 carros no valor de 85.920.000 dólares, não em reais, tá? Deixando bem claro. A primeira composição da então série 2100 estreou em 24 de abril de 1998, numa viagem teste do novo serviço do Expresso Leste, que estava sendo construído pela Companhia do Metropolitano de São Paulo e posteriormente foi repassado para a CPTM. A primeira viagem desse trem contou aí com a participação do ex-governador e já falecido Mário Covas. Após altos índices de vandalismos, no quais estes houveram suspeitas de que estavam sendo realizados por parte dos ambulantes, que estavam sendo impedidos de trabalharem e venderem seus próprios produtos, as unidades foram retiradas de circulação da linha 11 Coral, antiga linha E, e substituída pela nova série 2000. Então os trens da série 2100 passaram a integrar a frota das linhas 9 Esmeralda e 10 Turquesa, antigas linhas C e D. Pouco tempo depois, os trens da série 2100 passaram a circular em 6 carros pela linha 9 Esmeralda. Posteriormente, com a chegada dos novos trens da série 7000 e 7500, os antigos trens espanhóis acabaram sendo realocados em totalidade para a linha 10 Turquesa. Entre 2016 e 2018, os trens da série 2100 estavam abrindo falhas aí constantemente e a linha 10 acabou recebendo um reforço aí dos trens da série 3000 e série 7500. Os anos foram se passando até que em julho de 2019, o governo do estado, na época sob gestão do João Dória, anunciava o plano de renovação da frota da linha 10 Turquesa, o que consequentemente levaria à baixa da antiga série 2100. A ideia era colocar 12 trens da série 7000 da linha 9 para a linha 10. E então, desde o dia 10 de julho de 2019, o ramal acabou deixando a frota mais antiga de lado e passou a operar com as séries 3000, 7000 e 7500. O governador da época, o João Dória, em resposta à imprensa, afirmou que os trens da série 2100 ainda seriam utilizados como reserva técnica caso necessário. Mas algo que não veio a acontecer, já que em diversos momentos houve falta de trens disponíveis para atender a demanda da linha 10, sendo necessário até desfalcar a frota da linha 9 Esmeralda, enquanto haviam diversos trens da série 2100 encostados em pátios e grande parte deles em excelente estado de conservação, afinal eram trens que tinham acabado de sair da revisão geral praticamente, Então tivemos aí essa baixa completamente política dessa frota, por conta ali principalmente da retirada da linha 18 bronze, do monotrilho ali do ABC. O cancelamento dessa linha foi substituído por um BRT, e aí para compensar, para justificar isso, o governador então da época foi lá e decidiu retirar todos os trens da série 2100 como forma de justificar uma renovação da frota da linha 10 com trens aí com mais de 10 anos, que era a série 7000 e 7500. Então fica aí essa contradição, esse pensamento um tanto quanto curioso, Curiosidades. A série 2100 é a única frota da CPTM que possui uma espécie de volante para controlar a tração, possuindo aí 10 posições. Foi a primeira frota de trens do Brasil a contar com ar-condicionado, além de outras tecnologias embarcadas, mensagens automatizadas, câmeras de monitoramento, música ambiente, janelas com vidro com insufilme, bancos anatômicos e portas com sistema elétrico. Por um curto período de tempo, os CAF série 2100 chegaram a prestar serviço no trecho da linha 7 Rubi, além de terem feito testes num trecho da extensão operacional entre Francisco Morato e Jundiaí, mas acabaram sendo retirados por apresentarem dificuldades para encarar as rampas da linha. Há relatos de que uma unidade chegou a pegar fogo durante os testes. É a frota mais pesada da CPTM, sendo que um comboio de 3 carros tem o peso de 150 toneladas, 65 toneladas o carro motor, 40 toneladas o carro reboque e 45 toneladas o carro reboque cabinado. É a frota com menor taxa de aceleração da CPTM. É a frota da CPTM que tem os carros aí mais compridos, digamos assim, Sendo aí quase que 27 metros o carro motor, 26,6 metros o carro reboque e 26,5 metros o carro reboque cabinado. É a frota mais baixa da CPTM, medindo aí 3,6 metros de altura do boleto da via ao teto do trem. É a frota que possui as portas mais largas, que já passou aí pelos trilhos paulistas, medindo cerca de 2,12 metros cada uma.
Quando rodavam na linha 9, os trens da série 2100 tinham uma configuração de bancos diferente, ou seja, menos bancos para levar mais pessoas em pé. O trem 2109, né, os 3 carros dele especificamente, foi o primeiro a deixar a operação comercial em 2017. Também foi a única a permanecer com os vidros originais, né, vidro com isofilme e os vidros mesmos em si, né, e com os bancos preferenciais na cor amarela, enquanto os demais foram pintados de cinza. Das 48 composições, apenas 12 delas não passaram pelo processo de revisão geral, sendo as que estão aparecendo aí para vocês na tela. É a única frota da CPTM que possuía abaixo do seu piso concreto. Isso explica talvez o porquê essa frota era completamente pesada e logicamente demorava mais para desenvolver velocidade. Aí que está uma curiosidade em relação a esses trens. A série 2100 ela foi fabricada com o propósito de atender linhas regionais, serviço de média e longa distância, assim como era feito na Espanha. Aqui no Brasil, eram trens que foram utilizados em serviço de trem metropolitano, ou seja, curtas distâncias. Praticamente você sai da estação e já tem que frear, parar de novo, né, para poder conseguir ali atender os passageiros. Só não tem um espaço para você correr tanto assim. E são trens que gostam de correr. Tanto que isso justifica o porquê que esses trens eles viviam pegando fogo toda hora também. Você tinha um superaquecimento, né, do banco de resistores, de frenagem, nessa de o trem ficar andando e parando toda hora, sendo que era um trem que gostava, né, de percorrer longa distância. Tá? E não é à toa que ele se deu bem na linha 10 turquesa, porque é uma linha que não tem tantas elevações, né, não tem tantas rampas, e é uma linha que também tem aí o percurso dela entre as estações também consideravelmente longo. Então é uma linha que ele caiu aí até que bem. Diferentemente na linha 9 Esmeralda, né, que ele circulava lá com um desempenho um pouco inferior, por conta ali da distância entre as estações. Então fica essa justificativa. Em relação a ele ter o concreto, né, embaixo do piso de borracha, é justamente por uma questão de estabilidade. Os trens da série 2100, para quem não sabe, são trens que podem chegar aí a velocidade de até 140 km por hora. Então o trem ele precisa ter uma estabilidade boa, né? E você ter aí essa camada de concreto embaixo do piso, você acaba criando aí essa estabilidade, né, para o trem não tombar, né, não descarrilar ou algo do tipo. Então o trem ele fica pesado mesmo, né? Tanto que isso justifica também o porquê que ele demorava tanto para poder desenvolver velocidade. 2100, quem pegou ele na linha 10 aí no ABC, pessoal que morava na região aí, né, já andou nesse trem certamente, deve se lembrar que eram trens que demoravam muito para poder de fato chegar numa velocidade. E quando chegava já tinha que frear de novo porque estava chegando perto da estação. Então fica aí essas memórias, essa lembrança e essas curiosidades para vocês. E agora só um detalhe, né, o trem 2101, ainda na Espanha, chegou a receber uma pintura diferenciada, um amarelo e preto, conforme mostra uma imagem publicada no site Lista do Trem. Então fica aí essa curiosidade. Revisão geral. Em 2008, foi iniciado o processo de revisão geral da série 2100. Os trabalhos consistiam em desmontar todos os componentes para manutenção e reparar os danos na caixa, já que esta foi construída totalmente em aço carbono. Além disso, os trens da série 2100 ganharam uma nova identidade visual, saindo do antigo padrão metropolitano para o padrão CPTM. Vale citar que a primeira unidade revisada foi a 2148, que curiosamente foi a primeira a ser desmanchada. Controvérsias. O contrato de aquisição dos 48 trens da série 2100 para a CPTM foi questionado pela Associação Brasileira de Indústria Ferroviária, que era contra a importação de material rodante, mas a indústria nacional lamentavelmente estava falida. E foi questionado também pelo Tribunal de Contas do Estado e por parte da imprensa, que tratava com uma certa ironia o fato do Estado ter tratado a chegada dos 48 trens como uma doação, sendo que foi gasto aí 85 milhões de dólares. Bom, também tivemos algumas controvérsias em relação à manutenção dessa frota. Como eu falei anteriormente, eram trens aí que nos últimos anos estavam apresentando um desempenho inferior, né, apresentando aí diversas falhas, avarias. Tínhamos aí diversos casos acontecendo, né, de incêndio, trem pegando fogo aí entre as estações. Teve até um caso de um trem aí que praticamente foi completamente torrado, né, o 2146. E aí, inclusive, isso daí rendeu até vários memes, né, com o pessoal quando aposentou esses trens. Só que o que não é falado é que nesse período, justamente de falhas, né, desses trens, o que não é falado foi justamente quem estava por trás da manutenção dessa frota. Não sei se é de conhecimento de todos, mas a manutenção dos trens da CPTM ela é toda terceirizada, ou seja, empresas contratadas, né, pela própria companhia realizam as atividades de manutenção corretiva e preventiva na frota. Porém, um consórcio especificamente, o consórcio TMT, chegou a vencer aí diversas licitações,
na CPTM em 2013 para manutenção da série 2000, 2070, 2100, né? E nessa brincadeira acabou aí ajudando no processo de sucateamento dessas frotas, fazendo com que os índices de disponibilidade e do desempenho operacional fossem lá para baixo, né? Despencassem aí praticamente de uma forma absurda por conta desse consórcio, né? Ser aí formado por empresas que não possuem sequer experiência no ramo ferroviário. E vale citar a Tejofran, né? Que é uma empresa que chegou a vencer diversos contratos de terceirização da CPTM no passado, né, que inclusive se arrastam até hoje, e é uma empresa que por anos esteve envolvida aí nos processos de cartéis e licitações e pagando aí até propinas ao PSDB. Então era uma empresa aí das favorecidas aí por partidos políticos, assim como outras, né, como a Temoinsa, o grupo MPE, que foram investigados também. A Temoinsa, inclusive, chegou a fazer parte do processo de fornecimento do 2.100 para a CPTM. Então tivemos aí essas grandes palhaçadas, essas patifarias que acabaram também ajudando aí a destruir de vez aí o melhor trem que tivemos aqui em São Paulo. Expresso Linha 10. Das 24 composições que existiam, 18 delas foram retiradas de serviço e apenas 6 permaneceram ativas e foram destinadas ao Expresso Linha 10. Porém, em 2020, com a queda do número de passageiros devido à pandemia, o serviço acabou sendo suspenso. E os trens da série 2100 ficaram praticamente um ano parados ali no Abrigo Luz. No começo de 2021, o serviço voltou a funcionar. Porém, dos 6 trens, apenas 4 deles chegaram a retornar. O Lima 129, o Lima 132, Lima 140 e Lima 146. Pouco tempo depois, as unidades Lima 140 e Lima 146 foram novamente encostadas e tiveram aí a formação trocada, né, digamos assim. O 2117 foi acoplado ao 2138, formou o Lima 138, e o 2140 ao 2146, que voltou, né, posteriormente. Atualmente, né, no Brasil. Bom, nos anos de 2022 e 2023, né, já depois da pandemia, já depois que o Expresso tinha retornado, tínhamos aí 3 trens que estavam em operação. O Lima 129, o 132 e o 146. O 132 acabou sendo imobilizado em 2022 e o 146 foi imobilizado no comecinho de 2023 após ser atingido por uma enchente ali na região de Mauá. Com isso, apenas o trem Lima 129 continuou aí circulando sozinho no Expresso Linha 10, né, bravamente aí durante o resto do ano inteiro, até que no começo de 2024, até que no dia 18 de janeiro deste ano, o último trem da série 2100, né, o último de todos ali dos 24 trens, o filho único, né, o único que restava, foi oficialmente retirado de serviço e imobilizado junto com os demais. Não se sabe o motivo do porquê que a CPTM retirou esse último trem, né? Mas ele foi mantido aí de fato por todos esses meses, sozinho ali, né? No final do ano, inclusive, ele até chegou a parar algumas vezes, voltou, o pessoal pensou que ele tinha baixado, mas sempre reaparecia. Só que dessa vez ele foi recolhido para sempre, né? Nunca mais aí esses trens eles devem retornar à operação. Então quem andou, andou. Quem não andou, né, fica aí com os registros, as imagens, os vídeos que quem andou fez. Inclusive aqui no nosso canal a gente até chegou aí, né, pegar uma época exclusivamente para registrar esses trens e ficar aí, né, na lembrança, né, um registro histórico, né. Inclusive tem até um vídeo que eu postei, se eu não me engano, em novembro do ano passado, um vídeo assim, mais de 1 hora, só compilado no último trem, né, o Lima 129 em operação. Então eu vou deixar o link para vocês na descrição, né? E recomendo aí que vocês assistam, né? O pessoal que não conheceu esse trem, que quer saber um pouco mais dele, quer ver mais os detalhes. Então, né, assistam esse vídeo e tenham a experiência de andar aí de novo no trem da série 2100, né, que infelizmente deixou aí a operação aqui em São Paulo. Bom, pessoal, série 2100 foi um trem que marcou aí gerações, não só de entusiastas ferroviários, mas marcou gerações também de passageiros. Pessoal do ABC, se tiver alguém que utiliza a linha 10 e não é entusiasta ferroviário, é passageiro mesmo, e por acaso caiu nesse vídeo e chegou até aqui, certamente se lembra desses trens, né? O famoso ali trem espanhol, trem que o pessoal passou muita raiva com ele, porque, como eu falei, era um trem que demorava muito para poder desenvolver velocidade. Então o serviço parador era um trem muito, assim, ruinzinho, só que no serviço expresso era maravilhoso, é um trem perfeito ali, né? Porque é um trem que foi feito para isso, né? Um trem que foi feito para correr, né? Então, por exemplo, um serviço que querem tirar do papel hoje, o tal do trem intercidades. A série 2100 é um trem perfeito para poder fazer esse trajeto. Mas, infelizmente, estamos num país chamado Brasil, né?
onde as coisas não andam muito bem. Então esses trens eles acabaram sendo aí descartados, né? E devem aí logo logo ser desmanchados e ficarão aí só na história, nas lembranças de quem andou neles, né? Em relação aos trens existentes ainda, né? Eu vou deixar aí uma mini tabela para vocês com os carros que existem ainda. Inclusive tem até umas fotos que eu fiz deles lá no Pátio Lapa. Virou um cemitério de trens essa frota por lá, né? Um cenário muito triste para quem gosta de ferrovia, para quem gosta desses trens. Ver essas composições nesse estado, trens que estavam em excelente estado de conservação, e não é brincadeira. Por incrível que pareça, pelo fato de serem trens da década de 70, são trens que haviam sido praticamente modernizados, né? Foram reformados, passaram pela revisão geral, estavam em perfeito estado de conservação, poderiam estar em operação até hoje. E aí entra a questão, né, da renovação, que de fato é necessário acontecer, porém, a forma que isso foi feito exclusivamente com essa frota foi um tanto quanto que inadequada, né? Foi mais uma questão política do que de fato uma necessidade. Esses trens, eles inclusive eram muito elogiados pelos próprios passageiros ali do ABC. Inclusive, quando trocou, né, o 2.100 pelo 7.700, o pessoal reclamou muito, porque o 2.100 era um trem muito mais espaçoso, era um trem que tinha bancos assim confortáveis demais, o pessoal gostava ali de chegar, né, às vezes cansado, tudo mais, sentava ali no banco e dormia, tinha gente que perdia estação praticamente. Então eram trens assim sensacionais, né? Por mais de todas as controvérsias que tivemos, né, envolvendo a compra desses trens, né, e toda a politicagem feita, os trens em si eram trens maravilhosos, marcaram sem dúvidas aí parte da história da Ferrovia Paulista e parte da história da CPTM. E é mais triste ainda, inclusive para fechar de vez esse vídeo, é mais triste ainda que a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos não valorize a história desse trem e não valorize a própria história. Porque a partir do momento que ela pega esses trens e descarta, né, sem qualquer intuito ali, uma iniciativa de fazer uma preservação, de um evento reunindo ali o pessoal que gosta de ferrovias ou algo do tipo, a partir do momento que eles fazem isso, é você não valorizar a própria história da companhia. Esses foram os primeiros trens que a CPTM adquiriu, mesmo que tenha sido lá de forma lá emergencial, né, no contexto da época, foram os primeiros trens que a companhia adquiriu e foram os primeiros trens com ar-condicionado do Brasil. Então você simplesmente pegar e jogar isso fora é você querer apagar a história, né, de algo que tem uma relevância, sabe? Tem toda uma importância. Então realmente chega a ser revoltante, né? E triste, né, para o pessoal que gosta de ferrovia e presenciar essa situação aí que estamos vendo. Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe, siga o nosso Instagram. E é isso, né, que eu tenho para falar em relação a esses trens. E infelizmente não tiveram uma despedida, né, digamos assim, digna, ou sequer uma valorização por parte de quem os comprou. E agora eu quero saber de vocês aí nos comentários, o que vocês acham em relação à retirada desses trens, né, se você gostava desse trem, se você não gostava, quantas vezes você andou nele, se você morava na região do ABC e conviveu bastante com esses trens. Enfim, eu quero saber de vocês agora, né, para encerrar de vez aí esse quadro que a gente iniciou lá em 2022. Então é isso, pessoal. Estação Prefeito Celso Daniel, Santo André. Desembarque por ambos os lados do trem.
empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town,